Bem-vindos. Esperamos que encontrem nessa demonstração de mensagem uma ferramenta de auxílio na criação e na realização de sua própria mensagem sobre os Gideões. Durante os próximos 10 minutos, prestem atenção em como o mensageiro se comunica verbalmente e não verbalmente. Notem a linguagem corporal e o contato visual dele. Também prestem atenção em como é organizado o roteiro e como ele auxilia o conteúdo com a voz e gestos. Tudo bem. Eu vou para casa. Foi como uma moça disse ao seu namorado na República Central Africana. Tudo começou porque ele ia fazer uma viagem de negócios e tinha uma decisão muito importante a tomar. Levaria a esposa ou a namorada? A esposa, a namorada... E resolveu levar a namorada. Ao chegar ao hotel, ela desfez as malas e ele estava lá sentado. Quando notou um livro azul em uma mesa e ele o pegou. Era um Novo Testamento, colocado pelos Gideões. Eu não sei que versículo ele leu, mas em questão de minutos, ele se convenceu de seu pecado. E quando a garota disse que já havia guardado tudo, ele olhou para ela e disse: "Não podemos estar aqui desse jeito. Isso é errado." E então ela disse: "Tudo bem, eu vou para casa." Ela refez a mala, chamou um táxi e foi embora. E o homem teve que ficar para seus compromissos, mas em cada momento livre que teve, ele leu aquele Novo Testamento. Quando foi para casa, levou o Novo Testamento com ele. E assim que chegou em casa, ele correu para procurar o pastor de uma igreja cristã evangélica próxima e perguntou a ele: "Pode me contar sobre um homem chamado Jesus sobre o qual tenho lido nesse livro?" Hoje, esse homem e sua família são cristãos. E o homem também é Gideão. Os Gideões Internacionais é uma associação de homens de negócios e profissionais cristãos nascidos de novo. Desde 1899, nossa finalidade é compartilhar o evangelho com o mundo. Hoje em dia, estamos organizados em mais de 180 países e publicamos as escrituras em mais de 80 idiomas. Colocamos a Bíblia em caminhos conhecidos do trânsito da vida. Locais como hotéis, motéis, hospitais e casas de recuperação. Também distribuímos o Novo Testamento para alunos de escolas e de universidades, a presos e ao pessoal da polícia, bombeiros e da área médica, assim como a muitos homens e mulheres das Forças Armadas. Como membros das igrejas locais, os Gideões visitam as congregações para lhes contar como Deus está usando as sementes que estão sendo plantadas. Somos uma extensão da igreja local que trabalha em parceria com líderes como vocês ao redor do mundo. Pela graça de Deus, colocamos e distribuímos mais de 63 milhões de escrituras no ano passado. E desde 1908 já colocamos mais de 1,2 bilhões de escrituras pelo mundo. Vocês também podem ter interesse em saber que distribuímos centenas de milhares de testamentos para militares no Oriente Médio, inclusive no Iraque. A promessa de Isaías 55:11 está sendo cumprida e a palavra de Deus não voltará vazia na medida em que homens, mulheres e crianças vêm a Cristo através de uma escritura colocada por um Gideão. Em El Salvador, distribuímos Novos Testamentos a crianças em uma escola nos turnos da manhã e da tarde. A distribuição da manhã foi boa, mas quando chegaram à tarde, notaram que algumas das escrituras que haviam sido distribuídas mais cedo haviam sido rasgadas. Os Gideões pegaram todas as páginas que encontraram e se prepararam para a distribuição da tarde. Quando a última distribuição foi feita, eles estavam indo para casa. Eles pararam no mercado, na saída da cidade. Sentado na entrada, havia um jovem. Ele estava chorando. Quando eles se aproximaram do jovem, ele perguntou: "Vocês podem me contar sobre esse homem sobre o qual estou lendo? O homem chamado Jesus?" Na mão dele, havia uma única página, rasgada de um Novo Testamento dos Gideões. 2 Gideões ficaram com o jovem e os outros entraram, onde encontraram um homem mais velho, e ele também chorava. "Aquele ali é o meu filho", disse ele. "Eu nunca o vi chorar antes. Vocês precisam me contar sobre este homem chamado Jesus." Naquele dia, tanto o pai quanto o filho receberam Cristo como Salvador deles. Todos sabemos como é importante que as pessoas tenham a palavra de Deus. É uma ideia tão simples. Dar um Novo Testamento a alguém ou colocar uma Bíblia em um quarto de hotel. E mesmo assim é uma forma incrivelmente eficaz de compartilhar o amor de Deus. Como na noite em que Elliot Esselwit pretendia se matar. Era noite de Natal e a esposa dele não o havia deixado entrar em casa. Quem poderia culpá-la? Ele não havia sido um bom pai nem marido.
Durante anos, ele havia viajado pelo mundo em busca de seu próprio sucesso e havia se envolvido em todo tipo de atividades imorais. Ele estava até fora de casa enquanto a esposa lutava para criar seus 2 netos e enfrentar um câncer de mama ao mesmo tempo. Então, lá estava Elliot em um quarto de hotel, na véspera de Natal, com uma arma. Mas sobre a TV, havia uma Bíblia dos Gideões aberta. E isso irritou Elliot. Ele a derrubou no chão, tentou chutá-la para debaixo da cama, mas ele não conseguiu, porque a cama era sólida e até o chão. E a Bíblia ainda estava aberta. Quando Elliot a pegou e leu em João 14:27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Elliot passou 3 dias naquele quarto de hotel, lendo a Bíblia. No domingo, ele foi à igreja com a esposa dele e deu sua vida a Cristo. Mas esse não é o fim do testemunho. Elliot Asowitz foi chamado por Deus para o ministério. E hoje é pastor na Carolina do Norte. Milhões de pessoas nunca ouviram as boas novas. Muitas não terão a possibilidade de ter uma cópia das Escrituras a não ser que lhe seja dada. Ouço este testemunho de um preso na Bielorrússia. E ele recebeu um testamento dos Gideões e deu tanto valor a ele que copiava um capítulo e enviava em todas as cartas para sua esposa. Isso continuou até que a esposa ficou com uma cópia completa escrita à mão. Os 2 se entregaram a Jesus Cristo e são atualmente membros da igreja local. Estão vendo como é muito fácil para nós obtermos Bíblias, mas temos grande dificuldade de entender como é preciosa uma cópia da palavra de Deus a tantos ao redor do mundo. Em alguns países, como na Tailândia, as crianças abaixam a cabeça e estendem as mãos quando recebem seus exemplares. Em outros países, os Novos Testamentos dos Gideões às vezes são os únicos livros que elas têm para estudar nas escolas. Aconteceu isso em Gana, quando um grupo de Gideões distribuiu mais de 300 mil escrituras a muitos estudantes em apenas 2 semanas. Após uma das distribuições, a professora disse aos Gideões que eles iriam ler e entender a Bíblia, porque eu sou a professora de leitura. Esse será nosso livro-texto. O Novo Testamento será o primeiro livro que poderão considerar como seu. Sei que Deus deve ter enviado vocês aqui hoje. Quando voltarão? Há mais de 500 escolas para serem visitadas, ainda naquela região, em Gana. E estimamos que haja ainda 600 mil alunos de escolas de lá esperando pelo Novo Testamento. Então, quando será que voltaremos? Para onde iremos a seguir? Mesmo que estejamos distribuindo ou colocando 2 escrituras a cada 2 segundos, a necessidade é ainda maior. Podem estar se perguntando como ajudar. Nossa necessidade número 1 é oração. Por favor, orem por um fluxo constante de fundos para a compra de escrituras e pela abertura de portas em países e comunidades que mais precisem delas. E se Deus colocou isso em seu coração, eu pediria que pensassem em fazer uma doação financeira. Cada escritura que distribuímos, cada história de salvação, é resultado da generosidade de alguém como você. No fim do culto, terão a oportunidade de ajudar a comprar Bíblias para serem colocadas pelos Gideões nessa área e ao redor do mundo. Os Novos Testamentos que distribuímos em mais de 180 países fora dos Estados Unidos custam uma média de $1,30. $130 compram uma caixa com 100 que pode ser enviada para qualquer lugar do mundo. As Bíblias de Hotel dos Gideões custam $5 cada uma e têm o potencial de atingir mais de 2.300 pessoas ao longo de 6 anos em um quarto de hotel. Para sua conveniência, pode fazer um cheque em nome dos Gideões ou usar o formulário com cartão de crédito que está disponível anexo em seu boletim. Lembre-se, cada $1 que você doar será usado para comprar, imprimir e enviar escrituras. Você também poderá comprar escrituras ao longo do ano usando o plano de gratidão a Deus dos Gideões. Os cartões são grátis e poderão utilizá-los para ajudá-los a lembrar de um evento importante para que alguém saiba que você está pensando nele ou para colocar escrituras em memória de alguém querido. Procure o expositor que há no saguão. Encontrarão mais detalhes sobre o plano de gratidão a Deus dos Gideões anexo ao seu boletim. Pastor, obrigado por essa oportunidade de compartilhar sobre o Ministério Mundial dos Gideões Internacionais.
Congregação, obrigado por sua atenção. Foi um privilégio participar do seu culto de louvor hoje. Deus os abençoe.